Esse cara tá tentando assistir a um jogo de basquete no telão, mas tem um problema. Parece que todo mundo aqui é maior do que ele. E o pior é que ele tem 1,93 de altura. Essa tribo é a tribo Dinka e fica localizada no Sudão do Sul, na África, considerado o país mais pobre do planeta. Na tribo Dinka, cada homem possui uma média de 1,90 de altura, enquanto as mulheres chegam a uma média de 1,80. Comparada com a Holanda, o país mais alto do planeta, tem uma média de 1,84 para os homens e 1,69 para as mulheres. Ou seja, os Dinkas superam até mesmo a média do país mais alto do mundo. E essa altura impressionante não se limita apenas à tribo. O Sudão do Sul, de forma geral, é um dos países com mais jogadores altos na NBA. Muitos atletas sul-sudaneses se destacaram no basquete por conta da sua genética. O maior exemplo disso foi Manu Tibol, que chegou a incríveis 2,31 metros de altura, sendo o jogador mais alto da história do basquete mundial. Mas por que exatamente eles são tão altos? Será que é resultado de uma dieta secreta? Algum tipo de evolução? Ou existe um outro fator oculto que explica essa altura impressionante? A nutrição é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento do corpo. Durante a infância e adolescência, consumir proteínas, cálcio e vitaminas é essencial para que uma pessoa atinja seu potencial máximo de altura. A alimentação da tribo Dinka é baseada na agricultura e na pecuária, com milho, sorgo e outros alimentos cultivados. Mas se você pensa que a carne bovina é a principal fonte de alimento deles, está enganado. Na verdade, a carne de gado normalmente é consumida apenas em ocasiões especiais, como cerimônias e celebrações importantes. O verdadeiro pilar da alimentação dos Dinka é o leite de vaca. Eles consomem grandes quantidades diariamente e, em alguns períodos, sua dieta se resume praticamente a isso. O leite é uma das melhores fontes naturais de cálcio, um mineral essencial para o fortalecimento dos ossos e o crescimento saudável. Além disso, os laticínios também são ricos em fósforo, magnésio e vitamina D, que trabalham juntos para melhorar a absorção do cálcio e garantir que ele seja realmente utilizado pelo organismo. Sabemos que o cálcio é indispensável para um bom desenvolvimento ósseo, e os Dinka consomem leite diariamente em grandes quantidades. Mas será que a explicação principal da altura deles vem do grande consumo de leite? Estudos indicam que cerca de 80% da altura de uma pessoa é determinada pelos seus genes. Ou seja, se seus pais são altos, há uma grande chance de você também ser, enquanto os outros 20% são determinados por fatores externos, como a nutrição. Mas e se você for uma pessoa bem alta, mas seus pais são pequenos? Nesse caso, provavelmente você herdou os genes de algum antepassado. A genética não funciona de forma direta e previsível o tempo todo. Às vezes, características podem pular as gerações. Isso significa que, mesmo que seus pais sejam baixos, você pode ter genes herdados de um avô, bisavô ou algum outro ancestral que possuísse uma altura acima da média. Mas por que exatamente essa tribo tem uma genética tão voltada para a altura, em relação às outras pessoas? Uma teoria sugere que o clima quente da região pode ter sido um fator crucial na altura extrema dos Dinka. Essa ideia se baseia na regra de Bergmann e Allen, um princípio biológico que explica como os organismos se adaptam ao ambiente. Essa regra afirma que, em climas mais quentes, os corpos tendem a ser mais altos e magros para liberar o calor com mais facilidade, enquanto em climas frios, os corpos são mais compactos e robustos para reter o calor. Por exemplo, os elefantes africanos, que vivem em regiões quentes, possuem orelhas gigantes para ajudar na regulação térmica, enquanto os elefantes asiáticos, que habitam regiões mais úmidas e fechadas, têm orelhas menores. Da mesma forma, as girafas, que evoluíram para viver nas savanas africanas, possuem corpos extremamente longos e pernas altas, o que não só as ajuda a alcançar folhas no topo das árvores, mas também a liberar o calor mais fácil. Nessa teoria, esse mesmo princípio pode ser aplicado aos humanos. Povos que vivem em regiões de clima frio, como os povos do Inuits do Ártico, tendem a ser mais baixos e compactos, pois essa estrutura corporal ajuda a manter o calor. Enquanto isso, povos que vivem em regiões quentes, como os Dinka, podem ter evoluído para serem mais altos e magros, permitindo uma melhor circulação de ar e dispersão do calor corporal. Ou seja, a altura extrema dos Dinka pode ser, em parte, uma adaptação evolutiva ao ambiente quente do Sudão do Sul. Mas uma teoria mais provável é que durante séculos os Dinka viveram em uma região cheia de desafios, e as pessoas mais altas tinham vantagens físicas, especialmente em combates e caça, que acabaram se tornando os mais bem-sucedidos dentro da tribo. E com o tempo, a altura se tornou uma característica cada vez mais comum entre eles, onde os mais altos tiveram mais filhos, pois naturalmente quem caçava mais e trazia mais comida para casa era visto como um parceiro mais desejável.
E geração após geração, essa característica foi sendo passada adiante. E hoje, ser alto é simplesmente o normal na tribo Dinka.